Oi, gente, tudo bem? Eu sou Bel Cristina e seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Estúdio 1 podcast aqui na Pix TV. E a nossa convidada de hoje, ela é mais do que especial porque ela é formada lá pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em Serviço Social, pós-graduada em Gestão Pública pelo IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, especialista no Serviço de Família Acolhedora, escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e também vigilância socioassistencial. É assistente social efetiva no município de Garopaba, já foi coordenadora do CRAS, já foi também coordenadora do Serviço de Família Acolhedora, secretária por 8 anos e atualmente é técnica de gestão da Secretaria de Assistência Social da cidade de Garopaba. Ruth Miqueleto Honorato Batista. Consegui! Que currículo imenso para a gente conversar hoje. Seja bem-vinda ao Estúdio 1. Ai, muito obrigada, Bel. Tô muito feliz de estar aqui. E realmente, o currículo, tu conseguiu decorar tudo. Gente, porque é um assunto, Ruth, é uma área que eu já estava há muito tempo querendo conversar e desbravar aqui no Estúdio 1, a área do serviço social, da assistência social. E, né, uma pessoa incrível que vai poder conversar com a gente hoje, esse doce de pessoa que está aqui e que vai nos trazer novos horizontes sobre esse imenso universo que é a assistência social. E é claro que eu já quero saber como isso começou na tua vida, porque hoje a gente sabe que quem conhece a Ruth, vocês que vão passar a conhecê-la um pouco melhor hoje no podcast, vão ver que ela ama o que ela faz. Então, eu quero saber como e quando isso começou, como começou a tua trajetória nessa profissão que é assistência social. Sim, é interessante a tua pergunta, né? Já me fizeram algumas vezes. E foi num momento, assim, complicado da minha família. Eu tinha uma pessoa na minha família que tinha uma situação de dependência química. Hoje ela está muito bem. Ai, que bom. Em algum momento dessa situação que muitas famílias passam, a gente sabe, surgiu uma assistente social. Uhum. Né? Ela começou a orientar ali a minha família sobre o que fazer e tal. Eu era ainda adolescente, estava me preparando para o pré-vestibular e eu vi aquilo e falei, é o que eu quero fazer. Tu tinha alguma ideia do que tu querias fazer, assim? Não, eu sabia que eu ia ser de áreas humanas. Uhum. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de lidar com o ser humano. Uhum. O número não é muito a minha praia. Somos duas. Então eu sabia que era essa a minha área. E gostei muito ali da atuação dela. Comecei a estudar um pouco mais sobre a profissão. Prestei o vestibular, consegui passar na primeira vez que eu passei e fui para a universidade, né? E aí a gente chega ali crua, né? Ali nos seus 18 anos. Só que conforme eu fui estudando e fui me aprofundando, como tu falou, eu virei aí uma apaixonada por assistência social. Não me vejo em outra área, não me vejo fazendo outra coisa. Então, parece que a minha família teve que passar por aquela situação para eu conhecer aquela pessoa e descobrir ali o que eu ia querer fazer. Alguém que veio, né, uma assistente social que mudou a vida da tua família. E Exato. Hoje tu muda a família de outras pessoas também. Isso é incrível, esse looping que acontece na vida da gente, né? E vem a gestão pública. Quando que chega a gestão pública na tua vida também? Então, quando eu fui convidada para ser gestora da assistência social, né, eu já tinha ali a bagagem do serviço social. Uhum. Mas a gestão pública, ela é muito complexa. A gente tem que aí ampliar o conhecimento, a gente trabalha muito com lei, com licitação, com número, e aí eu caio onde eu tenho medo, né? Que é o número. Uhum. E daí eu pensei, não, eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, vou fazer a minha pós voltada para essa área, para que eu consiga desenvolver um trabalho com mais segurança, com mais efetividade. Sim. E daí, na época, o IFES, que estava recém-inaugurado aqui, eu acho que a gente foi a primeira ou a segunda turma e ficou muito bom, ficou perto de casa e ficou dentro do que eu precisava para aquele momento. Assim. Sim, voltando lá para tua faculdade, né, tu fizeste federal. Sim. Ali dentro da faculdade, naquele universo já submergida naquele ambiente, eu queria que tu pudesse falar sobre as tuas experiências como estudante na época, porque a gente tem as experiências e as fases, né, como estudante e hoje como uma pessoa que atua na área. Como é que foram as primeiras experiências, assim, para ti, de chão, como vocês falam, né? Sim. Então, quando eu fiz a faculdade, a gente
tem todo aquele aparato das leis, né? Código de ética. A relação também do serviço social com outros profissionais, com psicólogo, com pedagogo. Enfim, ela passa por tudo isso, né? Mas chega aquele período da faculdade que a gente começa a ter as experiências de estágio, né? E de contato realmente com a atuação da profissão. Sim. Porque lá o teórico é uma coisa Claro. que, claro, a gente traz essa bagagem para a vida profissional, mas na hora de atuar, de fato, é diferente. Então, assim, eu estudava na UFSC, a gente fazia um estágio bem interessante, que era no bairro Monte Verde, que lá naquele bairro, muitas pessoas que moravam há muitos anos na Via Expressa, elas foram tiradas da Via Expressa, que precisava ser alargada, e foram removidas, digamos assim, né, para aquele outro bairro que é lá dentro da ilha. E aí montou ali o Monte Verde. Então a gente tinha questões de pertença, que eles tinham pertença de outro bairro. Eles tinham questão de dificuldade a acesso à política pública, porque era um bairro em desenvolvimento, não tinha questão de saúde, de educação ainda bem concretizado, né? Então, foi a minha primeira experiência profissional e eu trouxe isso para a vida, assim. E também a frustração das pessoas, porque algumas pessoas conseguiram uma unidade habitacional, que foi ali ofertada na época, mas ela foi insuficiente. Então, outras pessoas ficaram de fora. Então, além de toda a vulnerabilidade econômica que a família estava passando naquele momento, ela ainda tinha esse sentimento, né? Gente do céu. Então, assim, foi muito rico. Enquanto profissional, a gente tinha supervisão. Mas, ao mesmo tempo, já começou a acender, assim, as luzinhas dentro da cabeça do que eu vou enfrentar na minha vida. O tanto de coisa que a gente tem que estudar e aprender com os colegas e com os professores para conseguir ser um profissional, né, que consiga dar conta disso tudo. E aí, depois, eu também trabalhei num lugar que foi muito interessante. Quando um adolescente comete um ato infracional grave, ele não é preso, mas ele fica internado. Então, eu fui trabalhar, o meu estágio final foi numa internação de adolescentes que cometeram atos infracionais graves. Latrocínio, tráfico, assassinato, enfim, coisas assim bastante pesadas de você olhar um adolescente de 14, de 15, de 17 anos. E às vezes até olhar e dizer assim, realmente foi Exato. essa carinha que cometeu ali um latrocínio, um roubo seguido de morte. Exato. E daí também ele te leva para o caminho de reflexão, né? De você pensar assim, nossa, será que essa carinha, se ela tivesse tido acesso lá atrás à educação, se a família tivesse tido acesso à moradia, a emprego, à renda, será que estaríamos nessa situação? Né? Não vitimizando ninguém, porque a internação ela também trabalha isso, né? De se pensar o que foi feito, mas a gente vai para esse campo das oportunidades, né? Conforme a gente vai ouvindo as histórias ali, a gente vê que às vezes foram adolescentes que sofreram muita violência, que foram abusados, que tiveram alguém da família assassinados, enfim. A pessoa vem num ciclo de violência e ela tende a reproduzir. Então, ali também me trouxe muito essa reflexão, né? O que a gente consegue proporcionar, o que a gente consegue vivenciar. E tu era bem novinha, né? Sim, eu me formei com 23 anos. Gente, com 23 experiências anos. bem marcantes, bem assim, marcantes. pro início da tua trajetória profissional, né? Isso. Mas que também já te deixaram, como tu falou, com as luzes acesas, os alertas, assim, ó, isso aqui é uma base do que eu vou enfrentar o que, né, vem no futuro. Eu quero que a gente fale depois, Ruth, sobre os programas assistenciais, mas eu também quero entender como é que a Ruth chega em Garopaba e como ela, né, ingressa na Secretaria de Assistência Social, como é que foi essa tua vinda para cá. Na verdade, ela já é praticamente uma garopabense, né? A gente conversou um pouquinho antes, mas como que surgiu o teu interesse de trabalhar nessa área pública mesmo, sabe? Sim. Então, como a Bel trouxe, né, eu vim para Garopaba quando eu tinha 10 anos. Eu acabei saindo e morando em Florianópolis, né, para fazer a graduação lá.
E daí, quando eu caso com um garopabense, eu retorno para cá e eu vou trabalhar no censo de 2010. Né? Eu tinha ali a prova, eu estava recém-formada, não estava trabalhando. Eu disse, eu vou trabalhar no censo, porque também é com pessoas, me interessou. Eu trabalhei no censo e o censo ele fica ligado à prefeitura municipal, né? A prefeitura dá um suporte. E na época era o prefeito Luiz Carlos Luiz. E daí ele disse, eu gostei de ti. Ele já conhecia meu esposo, né? Meu esposo era secretário de agricultura dele. Gostei de ti, uma hora a gente vai trabalhar juntos. E aí chegou um momento que eles precisavam de uma pessoa para coordenar o CRAS do Campo Duna, que era recém-implantado. E daí a Micheline, que na época estava secretária, me convidou e eu fiquei, gente, eu nunca atuei como assistente social, como é que eu já vou para coordenar? Me senti assim bem desafiada, mas fui, meti a cara, estudei e aí deu certo, né? A gente trabalhou juntos ali um período. E aí chegou um momento que veio o convite para ficar como gestora da pasta. Eu aceitei também, me sentindo muito lisonjeada e desafiada. Contei com uma equipe excelente. Eu acho que a gente sempre tem que olhar para trás e agradecer. Se naquele período a gente conseguiu conquistas e fazer muito pela população, foi porque eu tinha colegas assistentes sociais que já estavam antes de mim e sempre foram, né, muito comprometidas com o trabalho. E ali se passaram, né, alguns anos como gestora. Depois eu fui pro Família Acolhedora, que a gente também estava conversando antes, né, Bel? Que é um serviço que eu tenho um carinho gigante. Para quem não sabe o que é o Família Acolhedora, é você receber na sua casa uma criança ou um adolescente que precisa ser afastado da família, né, por algum motivo de violência, de privação de liberdade dos pais, enfim, N situações. E ao invés dessa criança ir para uma casa-lar, que no caso aqui não é nem no nosso município, é em Florianópolis, ela fica numa família aqui em Garopaba. Então, tive essa oportunidade, né, de ficar no Família Acolhedora, que eu amei muito. Tu é especialista nessa área? Tu estudou? Sim, te aprofundou? Me aprofundei nessa área. Eu me aprofundei nessa área e daí eu me aprofundei também na escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Porque o que acontece? Às vezes a criança faz uma revelação espontânea. Ela conta para um professor, para um agente de saúde, para um parente, alguém que ela tenha vínculo. Mas depois um profissional capacitado, ele precisa fazer a escuta dessa criança, né? Até mesmo para que siga o rito de punição da pessoa que fez isso com ela. Sim. Só que é uma escuta que ela precisa ser muito limpa, né? Muito organizada. Então, assim, eu fiz o curso nessa área. Ele é um curso difícil, porque a gente sabe que vai ouvir coisas difíceis, coisas pesadas de uma criança, de um adolescente. Mas como, né, eu estava no Família e atuo na assistência, eu fiz e gostei muito. Né? Ele é muito necessário. Sim. Eu entendo que todas as pessoas que trabalham com criança e adolescente, elas precisam ter esse curso. Ai, a gente vai falar muito sobre isso. Eu tô muito ansiosa para falar sobre esses assuntos, porque a gente vê aí em ti uma paixão pela profissão, mas tu tiveste que passar por muitas provas de fogo, de realmente naquele momento assim, vamos deixar um pouquinho a emoção aqui, Sim. Agora a gente precisa ser muito racional. Tem aí um bebê de 9 meses na história que a gente precisa lidar e encontrar a melhor forma de ele ficar bem estruturado, né? Através do Família Acolhedora. Então, já que a gente está falando sobre esse assunto, eu quero que tu possas falar pra gente, né? Pra quem tá acompanhando, quais são os principais programas assistenciais que a assistência social mesmo trabalha, os mais procurados. A gente sabe que tem vários famosos, assim, o Bolsa Família, que são programas grandes do governo, mas quais são os principais e que vocês atendem aqui na cidade de Garopaba? Então, assim, bem basicamente, a assistência social ela é dividida em níveis de proteção. Então, a gente tem básica, média e alta complexidade. Tá. Então, assim, a proteção social básica, ela previne as situações de violência, de vulnerabilidade.
E ela é ofertada no Centro de Referência de Assistência Social, que a gente chama de CRAS. Gente, a assistência social, ela é a rainha da sigla, né? Gente, tem CREAS, Siglas. tem CRAS, Isso. é uma coisa arada. A gente vai entender tudo hoje com a Ruth. São muitas siglas. Então, assim, ó, o CRAS faz esse trabalho de prevenção. Ele é a porta de entrada para o nosso usuário. Então, o que o CRAS faz? Ele faz a parte do cadastro único, que é o cadastro nacional que pode vir habilitar para o Bolsa Família ou para outros programas como, por exemplo, o adolescente de baixa renda que vai fazer um vestibular ou que vai fazer o Enem. Ele vai pedir ali a isenção através desse cadastro. Entendi. A dona de casa vai pagar um INSS diferenciado através do cadastro. A questão da conta de energia, da conta de água. Então, ele serve para tudo. Se o município for ofertar um programa habitacional, para as pessoas que vão solicitar o benefício de prestação continuada, que é o benefício de um salário mínimo para o idoso, para a pessoa com deficiência que não tem condição de... Que é o BPC, né? O BPC, isso. Ele é usado para tudo. Mas... o mais famoso dele, né, é o programa Bolsa Família. Ele é um dos maiores programas de transferências de renda, pode-se dizer, do mundo. Então, ele é muito conhecido. A gente sabe que tem muitas polêmicas envolvendo ele, né? Sim. Mas eu sempre gosto de trazer a seguinte questão, né? Quanto que o Bolsa Família traz para o nosso município? Eu até deveria ter trazido esse número, mas eu não trouxe. Se eu não me engano, é mais de 3 milhões por ano. E aquela família que ela recebe o benefício, gente, ela não vai no shopping comprar um sapato. Ela vai ir na padaria do bairro dela, ela vai ir na papelaria, ela vai ir na farmácia. Então, esse dinheiro, ele circula no nosso município. E a gente sabe que a gente tem uma temporada aí com muita circulação financeira, né? Que todo mundo tem emprego. E um inverno que hoje a gente já tem aí algumas agendas, algumas coisas que trazem o turista pra gente, mas a gente fica com menos circulação. Sim. Então, ele é um dinheiro que ele é importante para nós, né? Ele pode ser pouco, ele pode ser descentralizado, porque cada família vai gastar no seu bairro. Sim. Mas ele é um dinheiro que vem para nós. Inclusive, sobre o Bolsa Família, como a Ruth falou, e a gente conversou antes também aqui de estar com vocês, que é um programa bem estigmatizado, a gente tem aí muitos preconceitos. A gente traz para o nível municipal agora essa realidade, tu falaste da realidade de Garopaba, já teve polêmica recente de famílias que usam o Bolsa Família para jogos de azar, para apostas, enfim. Sim. Não creio que seja uma realidade comum para a gente aqui em Garopaba, porque eu particularmente desconheço pessoas que estejam nessa situação de vulnerabilidade social na cidade que façam uso desse dinheiro para esse tipo de situação, realmente usa para necessidade, para o básico, né, para o dia a dia. Isso. Mas por causa desse tipo de coisa, né, de pessoas que recebem esse tipo de benefício, de assistência, utilizam de forma errada essa renda, acaba gerando toda essa polêmica em cima de um programa que é importante e que é base para muitas famílias que precisam, né, Ruth? Perfeito, exatamente. Eu até comentei contigo que a pessoa vai ali, atualiza ou faz o cadastro dela, ela assina um papel ao final se responsabilizando pelas informações que ela prestou. Existem também as visitas domiciliares, né, que são instrumentos aí do serviço social, da assistência, para que a gente tente conscientizar as pessoas que ela só busca aquilo ali se de fato ela está numa situação de vulnerabilidade. E que quando ela supere essa vulnerabilidade, ela também nos procure para retirar o nome dela. Sim. Isso acontece. Eu ia te perguntar, Isso comum acontecer? Acontece. Né? A gente já teve várias situações da pessoa dizer, olha, nesse momento não preciso mais, entendo que outra família vai precisar mais que eu, então, por favor, retire o meu nome. Impressionante, isso é muito bom. E o governo federal também, ele está cada vez modernizando mais, assim, essas auditorias, né? Eu percebo que está sendo moldado, assim, realmente, a cada ano, né? As visitas domiciliares, o pente fino que fazem para ali pegar alguma família que esteja recebendo e que talvez no momento não tenha tanta necessidade, né? O cruzamento de dados também é muito importante. Hoje cruza dados com o Detran, com o Cine.
Enfim, né? Até mesmo com a Receita Federal. Então, quando identifica alguma situação, eles bloqueiam o benefício. E daí, essa lista vem para uma assistente social para ela entender o que aconteceu. Porque às vezes também pode bloquear assim, ó, porque o Bolsa, quando a família tem criança, a gente vê a frequência escolar e o acompanhamento na saúde. Então, pode ser que não fazer uma das duas também pode bloquear. Entendi. Então, a pessoa tem que vir até o serviço onde ela é atendida para que se entenda o que está acontecendo com o benefício. Sim. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que, né, omitem informações, ou mentem informações. Sim. A gente já teve uma situação de vir uma auditoria para cá, né, de Tribunal de Contas, de ficar uma semana no município, inclusive visitando famílias, né, que para eles tinham ali alguma irregularidade. Propriamente, também auditando o nosso cadastro, né, o nosso banco de dados. Então, assim, ó, é normal que isso aconteça para nós técnicos. A gente já está preparado para isso. Sim. As pessoas se assustam um pouco. Sim. Mas se elas não omitiram nada ou não inventaram nada, Exatamente. elas não têm por que temer essa visita. Então, às vezes, esses órgãos, eles vêm para a cidade para regulamentar essas situações, não necessariamente ligadas à parte administrativa da gestão, mas para supervisionar as casas das pessoas que dizem ser necessário o benefício. Exato, né? Porque como eles conferem se o papel está assinado, né? Ali da autodeclaração. Então, Isso. não, a pessoa autodeclarou. Ou seja, ela preencheu tudo ali, eu sou consciente de que eu estou respondendo isso aqui, é minha responsabilidade. Isso mesmo, até porque no momento da entrevista a gente explica todo o funcionamento, todas as implicações legais, e a gente também busca mostrar para a pessoa que aquele ali é um programa para pessoas que estão em vulnerabilidade, né? Estão precisando naquele momento daquele valor financeiro. Até porque é um imposto de todos nós, né? Claro. Então a gente busca fazer todo esse trabalho. Então, eles olham, não, foi assinado aqui. Aí, além do bloqueio, tem alguma outra implicação legal que essa pessoa, ela Sim, ela alguma pode... consequência, sim? Sim, ela vai responder e vai devolver o dinheiro. Nossa. Né? Ela vai devolver com juros e correção, né? Gente, isso é muito grave. Isso é muito sério. Receber um benefício de governo federal indevido... Não é oba-oba, né? Não, é uma coisa bem séria, bem séria mesmo. Então, a gente tem aí o CRAS, que ele é essa porta de entrada da assistência social. Isso. E é assim, ó, dentro do CRAS tem o Programa de Atenção Integral à Família. Ainda dentro do CRAS tem outras? Tem. Que daí é equipe multidisciplinar, né? Uma assistente social e uma psicóloga que fazem esse trabalho, que é um acompanhamento das famílias do território de CRAS. Vale a gente trazer que hoje a gente tem dois CRAS no município, a gente tinha só um. Agora a gente está com 2, então tem o CRAS Campo Duna e o CRAS Centro. O CRAS Campo Duna atende do Canto da Penha até o bairro Areias de Palhocinha. E o CRAS Centro atende de Palhocinha até Gamboa. Entendi. E o CRAS também tem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que são grupos, né? É um trabalho desenvolvido em grupo, de várias faixas etárias, né? Então, a gente atende criança, adolescente e idoso. Nesses grupos, a gente tem crianças que residem no bairro e buscam mesmo essa convivência, né? Mas a gente também tem crianças encaminhadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, pelo CREAS. Crianças que precisam aí de um acompanhamento mais especializado. Sim. Elas recebem esse atendimento através dos grupos que acontecem... durante todo o ano aí, né? A gente faz esse acompanhamento com as crianças e com atividades dirigidas, né? Entendi. Então, elas trabalham diversos temas. Dependendo da faixa etária, né, do grupo e também as demandas que vão surgindo, se faz um planejamento ali com uma técnica, que no caso é uma psicóloga, e com uma orientadora social, se faz essa atividade mais dirigida, mas também se tem um espaço mais aberto para que essas crianças possam trazer situações. Entendi. Como eu falei, às vezes a criança ela tem uma situação de violência com ela, ou com a mãe dela, ou com o irmão, e ela, né, se sente ali à vontade, se sente num ambiente seguro para compartilhar. E compartilha.
Então, esse contato semanal com a criança e com o idoso, ele nos proporciona esse cuidado, né? Essa oportunidade de ver o que está acontecendo e, de repente, até intensificar um atendimento lá do PAIF, né? Que é o Programa de Atendimento Integral à Família. Mais um, PAIF, anota aí. Né? Então, a gente trabalha ali com tudo Sim. juntinho. Sim. Aí a gente tem na média complexidade o CREAS, que é Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O CREAS atende pessoas que já tiveram aí alguma violação de direitos, alguma situação de violência. Então, o CREAS atende idosos, mulheres, crianças, vítimas de abuso, Pessoas em situação de rua. O CREAS também trabalha na questão das campanhas de prevenção, né? De fazer um trabalho com escolas, com bairros, trabalha em grupo com mulheres vítimas de violência. Que legal. É um trabalho aí bem importante, né? A gente gostaria de dar conta na proteção básica, que não chegasse na média, mas infelizmente os casos se colocam. E da mesma forma, ela também tem assistente social, tem psicóloga, ela tem advogado, né? É uma equipe multi aí que faz esse Que interessante. atendimento. Faz a acolhida e dá sequência ali no cuidado mesmo da pessoa, né? Isso, sim, dá sequência no atendimento. No CREAS também, os adolescentes que cometeram ato infracional, eles precisam ali fazer a prestação de serviço à comunidade ou à liberdade assistida. Então, o CREAS também presta esse atendimento aos adolescentes que cometeram ato infracional. Isso acontece através da Secretaria de Assistência Social. Olha que interessante. Tudo vinculado à Secretaria de Assistência Social. Nosso guarda-chuva tem que ser grande. Muito grande. Tem que ser grande. Absurdo. E aí, na alta complexidade, quando já houve o rompimento de vínculos, né? Aí me esbarrei. Quer dizer que a pessoa já não tem mais vínculos, como o caso de uma criança ou um adolescente que precisa ser retirado da família, um idoso que precisa de um acolhimento, enfim, né? Aí é uma situação grave, realmente. O nome já diz, alta complexidade, né? A gente fala que é a UTI da assistência social. Aqui no município a gente tem o serviço de família acolhedora, a gente tem convênio com instituição se tiver um caso muito extremo contra o idoso também, né? A gente tem ali um convênio, porque o porte do município não comportaria ter esse serviço. Sim. E o Família Acolhedora, todos me perguntam, mas tem casos em Garopaba que precisa? E tem, sim, gente. Eu vinha comentando aqui com a Bel Vamos antes. até falar sobre isso agora, aproveitar o gancho, né? Porque Isso. é um assunto bem interessante até para a gente trazer essa realidade, Ruth, para as pessoas que estão nos acompanhando e, de uma certa forma, conscientizá-las, explicar o que de fato é e como funciona. Eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre o Família Acolhedora, por favor. Claro. Então, o Família Acolhedora, ele procura e capacita famílias que têm interesse de receber essas crianças e adolescentes que, por algum motivo, não podem ficar com as suas famílias no momento. Quando acontece uma situação dessa, geralmente ela vem ou através do Ministério Público, porque o caso já vinha sendo acompanhado, mas chegou em um ponto que não tem mais condição, né, da criança permanecer ali, ou algum caso que o Conselho Tutelar se depara durante um atendimento deles de emergência, de madrugada. Vamos dizer que os pais foram privados de liberdade, ou que estavam alcoolizados, ou que alguém da família sofreu uma violência. E aí o Conselho Tutelar, naquele momento, precisa tomar a decisão, né, de fazer esse acolhimento para proteger essa criança, esse adolescente da situação. E por trás disso, antes disso, né, a gente tem aí também uma equipe formada de assistente social e de psicólogo, que está sempre em busca dessas famílias. Então, a gente aproveita espaços, né, como esse, aproveita rádios, aproveita igrejas, grupos de mulheres, grupos de idosos, faz divulgação. Quando a família se interessa, a gente faz uma visita, explica todo o serviço, como é que ele funciona, faz uma juntada de documentos, porque a gente precisa ali olhar antecedentes criminais, né, toda essa parte. Sim, sim. E vendo que a família, de fato, tem interesse em participar, a gente traz ela para capacitação.
A gente explica também que essa família não pode estar interessada na adoção da criança, né? Ela não pode estar na fila de adoção, ela tem que entender que vai ser momentâneo, né? Temporário ali a passagem da criança. E daí a gente inicia o processo de capacitação da família. E daí é uma capacitação mesmo, assim, a gente divide em módulos, né? Aí no caso é sempre uma assistente social e uma psicóloga. Vê ali os horários melhores para as famílias e vai fazendo a capacitação. A gente tenta trazer famílias que já acolheram para dar o seu depoimento. Claro. É interessante porque não é um mar de rosas. Gente, é igual você ter o seu filho. Ele vai cair, ele vai precisar ir no GPA, ele vai estar com dias ótimos, ele vai estar com dias ruins. É igual você ter o seu filho, né? É a mesma coisa. Então, a gente... É bem real, né? Sim. A gente não esconde, não faz nenhuma maquiagem. É um ser humano que demanda cuidados. 24 horas por dia. Seu filho naquele momento. Ao final da capacitação, às vezes a gente está com todas as famílias. Às vezes algumas já disseram, opa, isso não é para mim. E tá tudo certo, né? Aí a gente parte para um lado de olhar assim, mas qual o teu perfil? Por exemplo, a gente tem uma família acolhedora que eles são idosos, então eles já não... Não dá para ser um bebê, por exemplo, Exatamente, já não tem mais a condição física, mas um adolescente, uma criança com mais autonomia eu posso acolher. Às vezes é um casal mais jovem que tem crianças menores, eu prefiro um bebezinho. E às vezes a família diz, não, de 0 a 18, minha casa tá aberta. Né? Que legal. Então, a gente já traça esse perfil previamente, até também do espaço físico da casa da pessoa, né? Até deixar claro que isso não seja, assim, um limitante. Porque, às vezes, você tem um espaço que comporta, né? Aí, a gente monta ali um relatório, a gente compartilha isso com o conselho tutelar, porque, como eu falei, eles podem precisar acionar essa família a qualquer momento. E aí eles têm os perfis das famílias ali, vão olhar e vão ver qual se enquadra, né? Perfil, telefone, localização da casa. Lá na capacitação a gente já trouxe eles já conversaram, eles sabem que podem ser acionados de madrugada, né? A gente tenta preparar ao máximo. Vamos dizer que aí aconteceu o acolhimento, a gente segue acompanhando a criança, a família que está acolhendo, a família de origem e alimentando o Ministério Público com os nossos relatórios, que provavelmente serão usados nesse processo, que vai decidir se essa criança retorna para a família, se de repente alguém da família extensa dela tem condição de recebê-la, ou se ela vai para adoção. Então, a gente tem que lidar com todas essas situações durante o acolhimento, né? Sempre assim com muita tranquilidade, né, e com muito cuidado, porque isso pode lá na frente decidir a vida daquele ser humano para sempre, né? Com certeza. Então ele é um trabalho muito gratificante, porque a gente vê uma criança voltando para uma família que às vezes estava com problema e se reorganizou, é muito bom. Ou a gente vê um familiar que pode receber essa criança, ou até mesmo ela indo para adoção, né, para uma família que estava ali esperando por ela há tanto tempo. É muito gratificante, mas é um trabalho também que requer muito da gente, né? Muito. É muito intenso um acolhimento. A gente conversou agora há pouco sobre um bebê que chegou com 9 meses e foi embora com 1 ano e 6 meses. Então, assim, teve a festinha de 1 ano, teve a primeira palavrinha, teve os primeiros passos, né? Tudo isso na casa da família acolhedora e com a equipe junto, então... ela fala assim, com a equipe junto, tipo assim, eu tava junto nesse momento. É impossível um ser humano, né, não se apegar. A gente sempre brinca, o profissional tem que ser muito ético, muito técnico, mas nós somos seres humanos, né, gente? Quando ele foi embora, foi muito triste para todos nós, né? A gente vai saber depois do intervalo como é que foi o final dessa história. Ruth vai contar pra gente, mas depois do intervalo. Então fique por aí, porque daqui a pouco tem mais conversa, tem mais dúvidas pra gente tirar com a Ruth Micheleto, que é assistente social, é formada, é incrível pessoa, apaixonada pela profissão. Então fica por aí que daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o Estúdio 1. Vamos continuar conversando com a assistente social, ela que tem um currículo extenso, Ruth Micheletti, está aqui com a gente hoje, tirando muitas dúvidas sobre programas assistenciais, como funcionam, todas as implicações dentro desses programas assistenciais. Estávamos falando sobre família acolhedora, que é inclusive uma das especializações da Ruth. Falando um pouco rapidinho no final do primeiro bloco sobre esse bebê de 9 meses que chegou para vocês e foi embora com 1 ano e 6 meses. Queria saber qual é a frequência, né, da necessidade da família acolhedora aqui na cidade de Garopaba especificamente, como que funciona também o cadastro dessas famílias, como que vocês estão hoje de quantidade de famílias acolhedoras, até para quem tiver interesse, né, nesse assunto, poder ficar a par, Ruth. A gente não consegue, assim, determinar uma frequência, porque as coisas vão acontecendo, né? Como eu falei, se o caso já está em MP, as equipes buscam ao máximo trabalhar e resolver a situação antes que vá para acolhimento. Quando é uma emergência, a gente já não tem muito o que fazer. Então, assim, a gente já teve anos de ter 5, 6 crianças em acolhimento, em família acolhedora ou até mesmo em casa-lar, que a gente também tem credenciamento. E a gente tem períodos que não tem nenhum acolhimento. Como o ano passado foi um ano mais tranquilo. A gente não teve acolhimento. Mas a gente sempre precisa estar preparado para isso, porque é uma criança, ela é prioridade absoluta, ela não pode esperar. Tá, e só te cortando, não perde o fio da meada. Nesse ano que vocês tiveram essa quantidade grande, assim, de acolhimentos, quantas famílias acolhedoras tinha? Deu para suportar todas as crianças? Como é que foi? Então, na época nós tínhamos 3 famílias acolhedoras, eles não foram juntos, né? Ah, entendi, foram Eles em períodos foram diferentes. Deu tempo de normalizar a situação das crianças que estavam em acolhimento para outras virem para a família? É que assim, a gente também tem a vaga em casa-lar. Porque, infelizmente, nem todo caso a gente consegue colocar em família acolhedora. Ah, entendi. Por exemplo, se é uma criança que a família tem algum envolvimento com tráfico de drogas ou algum outro tipo de crime, a gente tem que ver se por mais que a gente resguarde onde a criança está, a gente pode colocar aquela família em risco. Entendi. Se é um adolescente e ele já teve envolvimento com o tráfico, de novo, a gente pode colocar essa família em risco. Então, não são todos os casos. Claro. E a gente faz esse filtro também, porque a gente sempre tem todo um cuidado ali com a família acolhedora. Sim. Até porque ela passa a ser parte da nossa equipe, né? Sim. Nós trabalhamos ali todos juntos. Então, hoje, com esse credenciamento das vagas e as famílias acolhedoras, a gente vem dando conta. No momento, infelizmente, a gente ficou apenas com uma família. A outra família que a gente tinha está num momento pessoal que não está podendo acolher. Eles pretendem voltar, mas no momento não. Por isso que eu gosto muito de divulgar esse serviço, né? As pessoas que têm interesse, que procurem a Secretaria de Assistência Social, que peçam a visita de um técnico, a gente vai até a família, a gente explica como é que funciona, a gente organiza a capacitação fora de horário comercial, né? A gente faz ao máximo para trazer essas pessoas. E várias pessoas que assistirem vão pensar assim, mas eu me apego, né? Como é que vai ser e tudo mais. Eu fui uma vez em uma palestra sobre família acolhedora e lá estava um juiz que trabalha com esse serviço aí há mais de 15 anos, né? E ele trouxe um exemplo que eu levei para a vida e eu gosto de compartilhar. Ele disse assim, olha, todos nós, ou a maioria de nós, tem a felicidade de, em algum momento da vida, conviver com nossos avós. E a gente sabe que eles já estão mais velhinhos e que essa nossa convivência vai ser curta. Você trocaria a convivência que você teve com seu avô, que foi de 1 ano, que foi de 10, que foi de mais, para quem tem sorte, por não ter conhecido essa pessoa? Por não ter tido essa convivência? Ele pegou na veia, ali, né? E daí é interessante que a gente reflete. Nossa, eu não trocaria. Aquilo me fez tão bem, me trouxe experiências tão boas que eu não trocaria. Então, eu acho que quem acolhe uma criança vai ter essa experiência. E mais, a gente tem vários casos que a criança, o adolescente, eles continuam tendo vínculo. Sim. A gente tem um acolhimento que foi mais recente, que as 2 famílias ficaram amigas.
né? A família que teve a criança retirada, ela entendeu o que estava se passando. Ela não viu a família acolhedora como uma inimiga. Eles viraram amigos e eles têm contato até hoje. Olha que legal. Uma outra situação que eu também gosto muito de trazer, a gente sempre traz essa família. Eu amo. A gente sempre traz essa família acolhedora, que hoje não é mais, porque eles já estão mais idosos, né? Para trazer essa história, porque ela é muito legal. Eles acolheram uma criança, eu acredito que ali entre 2009, por aí. Eu lembro bastante dessa criança, assim. E faz uns 3 anos eles estavam almoçando, gente, no Natal. E chega aquele rapaz, como diz ela, aquele rapagão de moto lindo. E diz, eu sou o fulano. E aí ela, nossa, se emociona. Ou seja, aquela criança... Eu já tô com vontade de chorar. Aquela criança que ela acolheu há anos atrás. Aí, por uma... Assim, veio pra Garopaba, porque hoje não mora mais aqui, mora aqui em Palhoça. Veio passear e disse, não, eu vou lá visitar. Olha só. E daí ela bateu uma foto, mandou pra mim, eu intertida ali com o Natal, vi muito tempo depois. E eu disse, quem é? Ela disse, é o fulano. Gente do céu. Assim, ó, foi um dos melhores... Presentes de Natal. Melhor Natal, né? Porque a gente vê que o trabalho da gente fez a diferença. Olha que legal, hoje ele já tem a moto dele, ele trabalha, mora em outro município. Mas ele nunca esqueceu, né? Então, assim... Pensar nisso. Sim. Vai ser temporário, mas olha a experiência que eu vou ter. Sim. É mais uma pessoa para eu amar na minha vida, é mais uma pessoa que eu vou ter na minha família, é mais uma pessoa que essa criança vai poder contar, esse adulto, esse adolescente. É verdade. Né? A gente tem... Eu sei que é difícil, né? A gente às vezes se apega muito nessa parte do difícil, do que é desafiador. Isso é um fato, né? Mas como por exemplo, criar um filho, gente. É desafiador, né? Mas compensa. Tem a sua retribuição, a sua gratificação. Exatamente. Eu acho que vai te trazer muito mais positivo do que negativo, né? Eu acho que só o fato de você conhecer uma pessoa a mais que vai te remeter a amor pro resto da vida, já valeu tudo. É verdade. E com aquele sentimento de gratidão para sempre, né? Exato. Porque como tu falaste, às vezes a criança em questão, o adolescente, permanece com vínculo, mas às vezes a própria família que, né, conseguiu se reorganizar, enfim. Então, a gente fica feliz que 2024 foi um ano tranquilo nesse setor, né? Foi um ano bem tranquilo. Felizmente. Porém, gente, a assistência social nunca é tranquila. Eu estava conversando também antes com a Ruth, para vocês que nos acompanham, assim, eu sempre gosto de conversar antes com o nosso entrevistado, com a nossa entrevistada, né? Para a gente poder entender como é que funciona a dinâmica da profissão. E realmente é um corre lá e um corre cá, porque são muitos braços que a assistência social tem, então é uma demanda muito grande. E lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade social também acaba sendo muito delicado, né? Muito delicado. Exatamente. Tu trouxeste aí, tu estás com 15 anos de casa, né? Ela estava comentando com a gente aqui, são quase 2 décadas, e trouxeste algumas histórias, alguns fatos marcantes, né? Tem alguma outra história, assim, que tu guarda com carinho no teu coração, algum caso que te marcou e que tu gosta de compartilhar, assim, com as pessoas também? Porque são muitos. São muitos. Muitos. Inúmeros. Mas sempre tem um ou outro que a gente acaba lembrando, assim, com frequência, né? Que passaram pela nossa vida. Como eu falei, a gente tem o serviço de convivência, né, e fortalecimento de vínculos, que é lá no CRAS, que foi a minha primeira experiência, né, no qual eu era coordenadora. E no serviço de convivência, a gente também busca oportunizar para as crianças ou para os idosos situações, vivências que eles não teriam. Que né? legal. Quando a gente já está ali com um grupo de adolescente, a gente gosta de levar numa universidade, até para estimular que eles estudem. As meninas já levaram também em locais para tratamento de dependência química, né? Para trocar, Sim, enfim. sim. Como eu falei, conforme vai dando o andamento do grupo, a gente vai se planejando. Vai vendo a necessidade também, quem sabe, de expor para aquele lugar, né? E aí teve um ano que a gente fez aquele clássico Beto Carreiro World, né? Que eles amam e tal. E aí fomos pro Beto Carreiro ali com aquelas crianças e tal. Ok. Aí também, passados muitos e muitos anos, eu tava num comércio aqui em Garopaba e veio aquele menino e me deu um abraço assim, ó.
E disse, oi, tudo bem? E eu não sou, assim, uma pessoa muito... Da fisionomia. E também ali, eu devo ter conhecido com, sei lá, 10 anos. Já passaram mais 10, tá com 20, né? E aí, ele disse, tu não lembra? Eu disse, sou o fulano do grupo. Lembro, aí sim. Claro, Daí pronto. Eu nunca esqueci na minha vida que eu fui no Beto Carreiro contigo. Meu Deus. Porque eu nunca saí de Garopaba. Meu Deus. Eu fui em Florianópolis no médico algumas vezes, mas assim, eu não tenho condição. O lugar mais longe que eu fui até hoje foi no Beto Carreiro com vocês. Meu Deus. Gente, a gente fica assim, Então, assim, a gente às vezes não tem noção de um pequeno gesto que a gente faz. Vai impactar tanto. Vai impactar tanto na vida de uma pessoa. Né? A gente não... Às vezes, ali na correria do trabalho, a gente não tem a dimensão das coisas que a gente está proporcionando. E são públicos que vocês trabalham, assim, muito específicos, assim, porque trabalhar com criança, com adolescente, com mulheres, né, vítimas de abuso, de violência doméstica, com idosos que muitas vezes passam por essas situações também, são públicos realmente assim que têm a sua peculiaridade, né? Outras, assim, histórias que a gente escuta que eu me alegro demais, assim, de saber de mulheres que sofrem violência, que passam pelo CREAS, por exemplo. Às vezes, pessoas que não entendem que sofrem a violência. Isso é muito interessante. Eu gosto muito desse viés do trabalho da assistência social, gente. Porque, às vezes, a violência, ela vem na família. Mas o meu pai já batia na minha mãe, daí hoje eu apanho do meu marido, então... Mas a minha mãe foi levando... Mas aí, poxa... Por causa dos filhos. Aí assim, poxa, mas aí os teus filhos já estão vindo nesse mesmo ambiente, né? Ou até mesmo assim, não, mas ele não me bate, ele só me xinga. Mas você está sendo violentada, né? Então, assim, esse viés de trabalho eu também acho ele importantíssimo, né? A gente tem que falar disso. A gente precisa também se aprofundar nisso. Hoje a gente busca junto ao governo do estado, né, a nossa classe aí de assistentes sociais, de psicóloga, que sejam feitas casas regionais, para que nós de municípios pequenos, a gente também tenha para onde encaminhar essa mulher na hora de uma necessidade, né? Hoje isso é uma demanda que todos os municípios menores têm. Infelizmente, a gente ainda trabalha assim, tirando a vítima de casa. A gente já tem municípios que têm essas casas que fazem o acolhimento. Mas daí são municípios muito grandes. Entendi. Né? São assim, vamos dizer, nossos vizinhos aqui, Palhoça, São José, que daí recebem ali um aporte financeiro muito bom para manter. Os pequenos é um problema geral, assim, a gente sempre conversa, né, entre colegas, que a gente clama hoje que o governo do estado faça de maneira regional, né? Agrupe ali alguns municípios menores e oferte essa casa. Sim. Até mesmo porque você ter essa casa, ela tem que ter um esquema de segurança muito grande. Com certeza. Né? Com certeza. Porque a partir do momento que o agressor sabe que a mulher tá ali dentro, a gente também coloca ela, né, muito vulnerável. Às vezes os filhos junto, né? Exatamente. Então, se fosse regional, para nós facilitaria mais, assim, né, o trabalho. Então, é algo também que a gente busca, né, enquanto profissional. A assistência social, ela é uma política pública mais jovem, como eu já tinha te falado, né? Saúde e educação, elas são mais tradicionais e as pessoas têm mais, vamos dizer assim, mais materializado o que elas fazem, né? O nosso trabalho nem sempre pode ser divulgado. Sim. Então, tem essa situação. A gente sabe que são aí 2 políticas públicas que têm percentual de investimento garantido. Sim. Educação 25 e saúde 15. A assistência não tem, também é uma luta aí dos técnicos, né? Nas nossas conferências são coisas que a gente sempre bate bastante. Que o governo federal, que o governo estadual, né? Entre também com recurso, porque muitas vezes o município se vê sozinho
nesse aporte financeiro e as pessoas não vão bater na porta do governo federal, do governo estadual. O caso chega na porta da Secretaria de Assistência Social aqui, gente. Exatamente. A gente precisa dar conta disso aqui. Então, eu vejo também que isso é uma situação assim que os municípios penam, assim, né? Garopaba ainda tem uma certa arrecadação, mas a gente tem aí municípios vizinhos que já não tem tanta coisa, né? Mas, enfim, dei uma volta aqui, mas foi bom até pra gente ter a consciência do que passa, né? Voltando aqui para as mulheres, é muito gratificante também quando a gente sabe que uma mulher que já foi atendida no CREAS conseguiu sair dessa situação de violência, conseguiu um trabalho. Ela começou ali recebendo Bolsa Família, às vezes até mesmo a cesta básica, mas hoje ela já está trabalhando, as crianças já estão na escola, o agressor já saiu da casa. Isso tudo é muito gratificante para a gente também, né? E a mulher, quando ela sofre a violência, a gente tem um auxílio que é um auxílio aluguel. Ah, que interessante. Isso. Ele, se eu não estou enganada, ele é 6 meses, prorrogável por 6, né? Eu acredito que é isso. Então, esse tempo também dá um fôlego para ela. Com certeza. Que ela consiga se organizar, que ela consiga, às vezes, né, trazer uma rede de apoio. Enfim, dá um respiro ali. Imagina, até porque a gente vê aí uma quantidade de pessoas de fora do estado vindo para Garopaba e essa rede de apoio às vezes é ausente, né? Então, eu vou trabalhar fora para poder pagar o aluguel, mas quem vai ficar com meu filho? Exato. Não consegui, meu filho é muito pequenininho, não tem vaga em creche ainda. Então, tem toda uma logística e muitas vezes quem ajuda a pensar nisso é a assistência social. Exatamente. A gente faz o que a gente chama de plano individual de atendimento, né? No caso da mulher. E daí a gente já organiza assim com ela bem isso, assim, tá, mas o que nós podemos fazer para você superar essas situações? Sim. Por muito tempo, como eu falo, a assistência ela era assistencialista. Hoje não, hoje ela é assistência. Então, a nossa busca é sempre que a família ela crie uma autonomia, ela seja protagonista. A gente trabalha nessa linha. Não mais como era antes, que você só entregava um benefício e pronto. Quando a família vem solicitar um benefício para nós, a gente faz um atendimento ampliado para ver se ela está com alguma demanda que a gente não está atendendo. Eu identifiquei que essa família tem a demanda X, eu já vou encaminhar para o serviço. Né? Não é mais aquilo simplesmente a pessoa vem, eu entrego, ela assina, vai embora e pronto. Não, vocês fazem realmente vocês conversam, dialogam e buscam saber como é que tá a frequência escolar, como é que tá a saúde, tem feito exames, enfim. Tudo isso. E aí encaminham para as outras áreas, né? Também. Isso é sensacional. Tem uma formação tua que eu achei bem interessante, que é a gente poder falar sobre a vigilância socioassistencial. Explicar pra gente do que se trata e a importância dela também, né? Como funciona e a importância dela. Tem um programa do governo federal que se chama Capacita SUAS, que ele é muito legal, ele é voltado para os técnicos. E daí, ano passado, eu fiz na área da vigilância socioassistencial, que é como o nome já diz, né? Ela é uma vigilância, mas ela é voltada para agrupar os dados do município. Então, assim, a pessoa que trabalha com vigilância socioassistencial, ela vai mapear todos os dados. Ela vai olhar o bairro. Nesse bairro eu atendi mulher vítima de violência, eu atendi criança, eu identifiquei uma pessoa em situação de rua. Enfim, é feita aí toda uma tabulação de dados. Depois que a gente faz esses dados, a gente analisa e daí a gente planeja e pensa como a gente vai executar a assistência social do município. Que legal! Então, existe hoje estatística do município apontando para os bairros, por exemplo, o bairro que recebe a maior quantidade de cesta básica, crianças que fazem parte da convivência, do CRAS do Campo Duna, de que bairros elas são. A gente tem esses dados hoje, então? Sim, a gente não tem a vigilância implantada ainda no município, mas nós, técnicos, a gente faz uso de relatórios. Porque, assim, todo esse acompanhamento, ele é colocado em sistemas do governo federal, até mesmo para a questão de vir o recurso. Sim. Né? A gente alimenta ali o sistema do serviço de convivência, por exemplo. Ele olha se a gente está dando conta, né?
do número X ali que a gente precisa. Se a gente está atendendo quem é público prioritário, que é vítima de violência, negligência, fora da escola, as faixas etárias, enfim, né? Tudo fica ali registrado e com base nisso vem a questão dos recursos. Mas a gente tem um sistema interno e esse sistema interno, ele nos proporciona isso. A gente consegue filtrar por bairro. Interessante. Qual o bairro que recebeu mais cesta? Qual o bairro que foi mais inserido em PAIF, em PAEF, em serviço de convivência? A gente consegue fazer esse mapeamento até mesmo para a questão do nosso planejamento. Claro, sim, né? perfeito. Em qual área a gente precisa atuar mais, em qual bairro a gente precisa estar mais presente, enfim. A vigilância, ela é isso, ela está dentro da gestão de assistência social. Hoje eu sou técnica da gestão, né? Isso. Na verdade, eu oriento o secretário ali de assistência social, né? Contribuo ali com as ações dele e também contribuo com as minhas colegas, participo de reuniões, estudo e compartilho com elas, né? Auxilio no planejamento, na organização. A gente tem toda a parte dos conselhos na assistência social, Tem gente. mais disso, gente, que a gente não tinha falado, que tem Sim. conselho do idoso. Da criança, da assistência social, enfim. O que eu digo, o guarda-chuva da assistência social é gigante. Talvez gente. você que está assistindo a gente aí não tenha dimensão, ou não tinha dimensão do que era, né? Achava que a assistência social dava cesta básica e Bolsa Família, mas olha só o leque de trabalho que essas mulheres, esses homens têm ali, né? Muita coisa mesmo. Então, quando eu busquei fazer essa especialização na vigilância, foi bem por isso, assim, para a gente pensar como armazenar esses dados, como tabular eles e usar para a nossa população, né? Que é uma ferramenta importantíssima. Muito. A partir do momento que a gente consegue aí mapear bem isso, a gente consegue pensar onde a gente tem que atuar mais. A gente vive hoje, assim, Ruth, eu vejo, né, Garopaba ainda muito aquém de muitas coisas, assim. A gente tem o nosso maravilhoso mundo de Garopaba, né? Verdade. E aí, eu trabalhei, fiquei 2 anos fazendo missão, morando em ONG também, fazendo trabalho com pessoas, mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade social. E a gente sabe que sim, é uma realidade e que Garopaba tem sim. Garopaba tem crianças vítimas de abuso sexual, sim. Garopaba tem muitas mulheres que vivem violência doméstica, sim. Então, às vezes, esses dados, eles servem também como um alarde pra gente, né? Pô, tem realmente criança que sofre abuso sexual? Sim, gente, tem. Tem crianças, vocês que trabalham com isso sabem e podem comprovar que tem. Então, esses dados, eles só trazem essa comprovação e essa confirmação de que é uma realidade que a gente tem aqui, sim. Isso é muito importante ter isso documentado. E, claro, né, a questão dos recursos que são tão importantes para manter essa engrenagem da assistência social girando. Uma coisa muito interessante também, a gente comentou brevemente no primeiro bloco, que é a tua formação em escuta especializada de crianças e adolescentes que são tanto vítimas quanto testemunhas de violência, né? Exato. É muito interessante e tu falaste da necessidade que é de profissionais que trabalham nessa área terem esse... É um curso mesmo que faz? Sim, ele é um curso e ele é voltado para qualquer profissional que atue com criança e adolescente. Aí a gente fala de médico, de enfermeiro, professor, assistente social, psicólogo, enfim, né? Inclusive, professores também estão nessa linha de frente, né? Desse contato diário com a criança e com o adolescente. Exatamente. E daí ele traz, assim, até mesmo de maneira prática, a pessoa que nos ministrou o curso, né? Ela trabalhou muito tempo com isso. Então, ela traz até mesmo de maneira prática como que você vai lidar com isso, como que você vai ouvir a criança ou o adolescente. Que é o que eu quero saber nesse exato momento. Ele é bem difícil, porque assim, você não pode induzir a criança, claro, né, a responder aquilo ali. Você tem que ser muito neutro. E aí, nesse curso, a gente aprende, assim, perguntas chaves, a gente aprende conversas que a gente pode puxar ali um fio para tentar trazer, tenta contextualizar
como é que era a cena onde a criança estava no dia tal. E isso acontece em que ambiente, assim, Ruth? Dentro do CRAS, na casa da criança, onde? Na verdade, assim, ó, o que é o trâmite correto? Tá, A criança fez a revelação para a professora. tá. O certo é a escola já acionar alguém que vai lá fazer essa escuta. Entendi. Mas o que acontece? Vamos dizer que isso foi num serviço de saúde no final de semana. Aquele profissional não vai conseguir chegar imediatamente. Sim. E a gente também não vai manter uma criança que já sofreu uma violência dentro. Claro, à mercê de novo passar por isso. Então a gente, vamos deixar para segunda-feira, por exemplo, né? Vai perder dados. Não necessariamente. Até porque a escuta, ela é a partir de 5 anos. Uma criança menor que isso, ela já não é ainda... Ela não tem condição de passar por essa conversa, né? Então, assim, ó, o próprio curso traz isso. Quanto mais acolhedor for o ambiente, melhor. Com certeza. Então, assim, uma sala de atendimento do CRAS, por exemplo, que é uma sala que é coletiva, então que ela tem alguns brinquedos, livros, é um ambiente ok. Ou a escola diz, mas a criança gosta muito de vir aqui, de repente gosta desse ambiente X. Pode ser? Pode. Não tem, assim, um lugar... Sim, específico. né? Até mesmo algum serviço de saúde pode ter uma sala mais reservada. O importante é a gente sempre cuidar o sigilo, Claro. né? Que essa criança se sinta segura e que de forma nenhuma ela vá encontrar no corredor outras pessoas, Tu já fizeste esse serviço aqui em Garopaba, de escuta especializada? Não, eu ainda não fiz, gente. Eu ia perguntar se você mantém sigilo em Garopaba. Então, né, gente? Vamos falar sobre isso. É um desafio. Porque as pessoas, elas não têm noção de que tu tá lidando com uma vida e que é algo muito íntimo, é algo muito sério, é algo muito grave, sabe? Sim, a gente sempre conversa sobre sigilo profissional, né, em todas as reuniões. Querendo ou não, o assistente social, o psicólogo, a gente tem o nosso código de ética, então isso é muito sério para nós, isso nos causaria até mesmo perder o nosso registro em conselho, né, então... Mas a gente sabe que nesses ambientes tem outros profissionais também, como motoristas, serviços gerais, né? Sim. Então, assim, a gente sempre traz eles para essa conversa, né? Olha, gente, o público que a gente atende aqui já sofreu tanto, já tem tantas vulnerabilidades, então vamos, né, ao máximo preservar. E se alguém nos perguntar fora desse ambiente, a gente vai dizer que não sabe, que a gente não conhece. A gente também tenta estender para os outros colegas essa importância. E imagina, se a gente atende uma pessoa e ela entende que esse sigilo foi quebrado por nós, ela vai perder o vínculo com a gente. E a gente precisa muito ter vínculo com as famílias para que a gente possa fazer o nosso atendimento. Então, a gente sempre fala isso para os nossos colegas. Olha, se você às vezes faz um comentário e a pessoa imagina que foi um técnico, a gente perde todo o nosso trabalho. Toda a credibilidade do que vocês tinham. Às vezes são pessoas muito difíceis de vocês trazerem para perto, que tem muitas restrições, muita resistência, e aí coloca todo um trabalho a perder, né? E assim, ó, a gente falou sobre a visita domiciliar, né? Por exemplo, eu te conheço há muito tempo, mas a gente tá conversando mais hoje. Isso. Daí eu vou mandar uma mensagem para ti hoje à noite e vou dizer, Bel, eu vou lá na tua casa. Tu vai ficar, opa, como assim? Não vem não, minha filha. Exato. Ruth, eu vou lavar minha louça primeiro, eu vou cuidar limpar meu filho. minha casa, vou dar banho nele, limpar o ouvido, cortar a unha. Então, assim, a gente também tem isso com a família. Sim. Sabe? A gente avisa. Mas vocês avisam antes? Sim, a gente avisa. Claro. A gente, né, tem esse respeito. Se eu for na tua casa, eu não tenho direito de sair da tua casa e falar alguma coisa. E é da mesma forma, né? A gente entrou na casa da pessoa, aquilo tem que ficar com a gente. Então, às vezes o motorista levou até a porta, então ele observou alguma coisa. A gente diz, não pode falar pra ninguém, né? Isso tem que ficar aqui. Às vezes a pessoa tá na recepção, a gente passa, ela já começa a falar. Tem muito isso também, né? E daí tem alguém por ali... ouvindo o que tá acontecendo. Algum outro técnico, a gente já sempre ressalta isso. E é engraçado que Garopaba é pequena e todo mundo se conhece, né? Então, eu sei que muitas vezes eu passo por uma pessoa antipática,
Porque as pessoas vêm me perguntar algum caso e eu digo, não sei. Não, tu atendeu. Tu é bem gente boa até. Não, mas quando vem me perguntar disso, eu fecho a cara. Porque entendi. eu não gosto. Entendi. Sabe? Sim. Aí O que te interessa, meu filho? Daí eu digo, não sei, não atendi, foi. Nossa, eu não sabia. Eu dou uma fechada na cara já pra pessoa ver que, tipo, de mim ela não vai tirar nada. Sim, perfeito. Ética, né? Não adianta. Não, né? Vocês necessitam muito disso. Ai, Ruth, eu queria ficar mais, assim, umas 2 horas conversando contigo, porque eu sei que tem tanta coisa linda pra gente trocar, mas vai ter parte 2 dessa conversa, com certeza. Eu queria que tu deixasses para as pessoas que estão nos assistindo uma mensagem. E essa mensagem eu queria que fosse direcionada aos nossos, né, as pessoas que nos acompanham, que estão cogitando a possibilidade de entrar para o serviço social. Sim. Uma mensagem para essas pessoas que às vezes gostaram da nossa conversa, estavam em dúvida, ou que realmente, assim, tinham outro olhar sobre o serviço social, sobre a assistência social. Deixa uma mensagem para elas, por favor, porque eu tenho certeza que a tua mensagem ela vai trazer muita credibilidade, muito peso de paixão pelo que faz, por favor. Certo. Primeiramente, eu queria te agradecer muito pela oportunidade. Eu estava muito nervosa, mas foi muito tranquilo. Não parecia, né, gente? Ela foi maravilhosa. Gente, Bel é muito acolhedora, foi maravilhoso. Dizer que eu te admiro como profissional. Obrigada. Eu fico bem feliz de ter uma mulher, assim, à frente dessa parte de recíproca é verdadeira. comunicação. Já te admirava quando tu era da parte do esporte, que eu achava muito legal, né? Ter uma mulher no esporte. Então, fica aqui meu carinho, minha admiração, minha gratidão, né? Por essa oportunidade. E assim, ó, quem tem vontade de fazer serviço social, já digo que admiro muito. Porque a gente tem aí várias situações, vários percalços pelo caminho, mas a gente tem muita colheita de bons frutos. É uma profissão que assegura direitos, é uma profissão que mostra para as pessoas, às vezes, um caminho novo, um jeito novo de caminhar, né? Então, se você gosta de lidar com pessoas, se você gosta de que as pessoas acessem política pública, acessem direitos, você vai estar no caminho certo. Gente, tá aí. A prova tá na minha frente, essa mulher incrível, maravilhosa. Eu que te agradeço, obrigada por estar aqui. Parabéns pela tua trajetória até o momento. Vem alguns anos ainda pela frente, porque eu sei que tu é apaixonada pelo que tu faz, já falei isso várias vezes, né? E espero que a gente se encontre novamente para um bate-papo mais extenso ainda sobre esse assunto que é tão importante, que são as políticas assistenciais, né? Muito obrigada, Ruth. Imagina, à tua disposição. Gente, um beijo e até o próximo Estúdio 1. Tchau, tchau.